É um privilégio estar aqui hoje à noite para falar para os irmãos um pouco da capelania, trazer a mensagem para os irmãos. Confesso para os irmãos que eu não estou nervoso de jeito nenhum. De jeito nenhum, entendeu? Na segunda-feira eu passei até mal. Quinta-feira o pastor encontrou comigo no culto na casa do Otávio. E aí, irmão, tá tudo pronto? Aí que eu me desesperei. Mas, graças ao bom Deus, não é? Estamos aqui. Não parece, mas estamos aqui para louvar e bendizer o nome do nosso Deus, não é? Uma vez, nervoso ou não, nós vamos transmitir aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que Deus trouxe para nós nesta noite, não é? Eu gostaria de agradecer a todos que aqui hoje estão, você que está aí na internet também, que Deus possa te abençoar e que a palavra de Deus venha de encontro à sua vida também, como a mesma coisa que aconteça aqui no nosso meio hoje. Gostaria também de agradecer, vou fazer isso antes, porque no final fica meio corrido, agradecer também ao pessoal da mídia, que nos ajudou muito durante essa semana. A Andressa foi um braço direito para nós. Muito obrigado, irmã. Tá bom? E a todos os outros envolvidos para que este culto acontecesse hoje. Eu agradeço muito, primeiramente, a Deus e depois a vocês que Deus tem colocado para nos auxiliar, para nos ajudar. Amém? E creia numa coisa, esse trabalho, esse ministério de capelania só existe porque existe a Igreja Batista de Vila São José. E a Igreja Batista de Vila São José é a que mantém esse trabalho. E esse ministério de capelania, todos estão envolvidos. Quando você não vai, você ora. E eu louvo a Deus porque você ora. Essa noite nós vamos meditar no livro de João, capítulo 5, versículos de 1 até o 18. E a nossa irmã Bruna vai recitar esse texto para nós. Boa noite, irmãos. Eu vou contar essa história para vocês, mas na nova versão internacional. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele estava naquele estado há tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" O homem respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando as águas são agitadas. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." E imediatamente o homem ficou curado. Pegou sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é este homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" Mas ele não fazia ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça." Então o homem foi dizer aos judeus que era Jesus quem o havia curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: "Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando." Por essa razão, os judeus procuraram mais ainda matar Jesus, porque ele não só estava violando o sábado, mas estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Obrigado, Bruna. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos agraciado, Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor tem sido bondoso, misericordioso para conosco, ó Pai. E te clamo, ó Deus, neste momento, que a Tua palavra hoje
a qual aqui já foi lida. Que ela também, ó Deus, possa surtir efeito nas nossas vidas, ó Pai, que nós possamos sair daqui hoje, diferente de como nós entramos, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, nos agraciar, é o que eu te peço no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vimos um relato aí que só o livro de João consta o milagre do tanque de Betesda, que Betesda quer dizer casa de misericórdia. Né? Diferente de outros milagres de Jesus, onde as pessoas doentes elas iam até Jesus, neste nós podemos ver que Jesus é quem vai até esse tanque. Jesus é quem vai ao encontro deste paralítico. Por exemplo, quando nós vemos a mulher com fluxo de sangue, o centurião, o leproso, o cego de Betsaida, entre outros, né, todos esses foram ao encontro de Jesus. Diferente desse, que Jesus vai ao encontro deste paralítico. Não é? Os versos de 1 a 5 nos relata que Jesus ele vai para Jerusalém para uma festa dos judeus e ele era judeu, portanto, participava de todas as festas, não é? A Bíblia não fala qual era essa festa, não é? Em João lá, versículo 1, diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, um anjo descia certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E é interessante, irmãos, que porque havia essas festas e o texto não nos diz qual era essa festa, e nós temos 3 festas que são muito importantes na lei de Moisés, que era a festa, a Páscoa judaica, que está lá em Êxodo 12, 27, a festa das primícias, que está lá em Êxodo 34, 22, e a festa dos tabernáculos, que está lá em Levítico, capítulo 23. João não nos diz qual era a específica festa que estava acontecendo ali naquele dia em que Jesus foi até lá. A porta das ovelhas, irmãos, era um local em que elas eram preparadas para o sacrifício ali no templo. Ao lado do templo de Salomão tinha um tanque que era usado pelos judeus para a sua purificação, para os rituais no templo. Eu estou dando só uma panorâmica para os irmãos, não vou entrar em nenhum detalhe, porque isso depois fica para os pastores de quarta-feira um estudo melhor sobre isso, né? A gente vai lançando depois os pastores. E qualquer dúvida, pergunta para os pastores. Amém, irmão? E essas pessoas, elas acreditavam que uma vez por ano, ou certa vez, vinha até aquele tanque um anjo que mexia essa água. Não é? E eles acreditavam que o primeiro que pulasse nessa água seria curado. Eu fico a pensar uma coisa, quando eu li esse texto. Nosso Deus não é um Deus de competição, né? O primeiro que pular. Então, aquele rapaz que está há 38 anos não ia ter chance nenhuma mesmo. Né? A gente não sabe se ele se rastejava, como é que ele estava, a situação dele. Então, nosso Deus não é um Deus de disputa, né? E aí, neste local, estava um homem que se achava paralítico há 38 anos. Portanto, nós podemos entender que ele não era um paralítico de nascença. Eu estou falando lendo o texto, porque há 38 anos ele estava ali,
ele não foi colocado ali quando era bebê, penso eu assim, não é? Então ele já estava ali há um bom tempo, ele estava ali com toda essa dificuldade dele. João não nos relata, mas dá para a gente imaginar, porque o texto nos diz ali uma grande multidão de enfermos, que era cegos, mancos, ressecados, e assim por diante. Imagina você ali um hospital, com um monte de pessoas ali, de diversas situações, manco, cheio de doença, e vai imaginar o quê? Quando a gente começa a colocar a nossa mente para pensar nessa cena aqui, a nossa mente vai muito mais além do que João relata aqui. E a dificuldade que este homem tinha para se locomover. Imagina uma pessoa que estava ali há 38 anos. No versículo 6 nós vemos uma coisa bem interessante. Jesus ele vai direto para aquele local. E é interessante que Jesus, o objetivo dele, eu creio que seria a festa que estava acontecendo ali. Jesus é muito sábio. E não dá para a gente prever os pensamentos de Jesus de maneira alguma, e jamais vamos conseguir fazer isso. Mas pensa numa coisa quando a gente lê esse texto. Jesus podia estar ali na festa, como todo mundo estava. Jesus poderia estar ali tranquilo na festa, mas não. Ele vai aonde estão os enfermos. Ele vai aonde estão os doentes. Olha o versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava no estado há muito tempo. Outra coisa bem interessante para a gente ver nesse texto. Lá em cima ele diz que jazia grande multidão naquele lugar. Mas Jesus, ele vai só naquele homem. Só aquele homem interessava para Jesus. Jesus poderia, com uma simples palavra, estão todos curados, e estariam todos curados. Mas Jesus vai naquele homem. E eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Que Jesus, quando ele tem que fazer alguma coisa para alguém, é individual. Ele vai até você, ele vem até mim. E a pergunta de Jesus é bem clara: você quer ficar são? Sabe, é uma pergunta assim que a gente às vezes não leva muito a sério. Você fazer uma pergunta dessa para quem está doente, há 38 anos, o homem está ali se arrastando para lá e para cá. E Jesus chega para ele e fala assim: você quer ficar são? Nós podemos pensar que é lógico que a pessoa que está doente, a pessoa que está num sofrimento, num leito, a primeira coisa que ela quer é ficar são. Não seria assim? O lógico da coisa seria assim. Mas, irmãos, tudo na vida tem uma exceção. Não é mesmo? Eu falo por mim, quando eu estava ruim da perna, e eu não estava nem há 10 anos, esse homem estava há 38 anos sem andar. Eu ainda andava. Mas, irmãos, eu não via a hora de ficar bom da perna, de parar de sentir dor, de andar direito. Eu estou falando por mim. E eu não precisava de ninguém para me levar para lá e para cá, eu fazia sozinho as minhas coisas. Esse homem precisava de alguém. Mas tem pessoas que não querem a cura, abraça a doença. Esse homem aqui, ele abraçou essa doença. Se os irmãos notarem o diálogo que ele tem com Jesus, é uma pessoa que abraçou ali a doença. Para ele tá bom, 38 anos ali, entendeu?
Quando a pessoa ela está doente, ela se torna o centro das atenções, não é? Ela tem cuidado da família, ela tem um amor a mais, né? E esse cuidado pode fazer com que pessoas não queiram a cura. Presta atenção, uma pessoa doente, você vai lá, tem um carinho. Obrigado, irmão. Eu já ia mesmo procurar uma dessa. Uma pessoa doente, ela tem um carinho, ela tem uma comidinha, né, fresquinha perto dela, uma aguinha, um suquinho. A água chegou aqui. Um suquinho, não é? Então ele acaba gostando daquilo. Gosta de ficar doente. Raras exceções, eu não estou falando que é todo mundo. Não é todo mundo. E eu vou falar para os irmãos que, olha, a Vitória, quando era mais nova, ela tinha um sério problema de respiração. Então, ela já sabia quando ia ficar doente. Mãe, eu estou doente. Pai, eu estou doente. E a gente acreditava nela. E Josi preparava para ela um arrozinho, feijãozinho, uma carninha moída, um purezinho, um suquinho de laranja. Não é com água, não era com água, não. E ela gostava daquilo ali, ela gostava daquela vidinha. É bom, gostoso. Entendeu? Quando falava assim, filha, você já está boa. Você já pode brincar sozinha, você já pode ir para o seu quarto, você já pode fazer isso. Você já mudava o humor, já mudava. Então, irmãos, é assim, o carinho é maior, o afeto é maior. Então, tem pessoas que gostam disso, abraça a doença, fica ali, quer carregar com ela, você liga para a pessoa, como é que você está hoje? Ih, rapaz, mas estou ruim, estou não sei o quê, estou mais não sei o quê. No meu WhatsApp, o meu bom dia assim é bom dia, bem grandão. Tem cliente que liga para mim e fala assim, poxa, marido, você está feliz hoje? Eu falei, todo dia. Irmão, não vai adiantar. Vai adiantar eu abraçar o problema, não vai adiantar eu abraçar a dificuldade, não vai, porque todo mundo tem a mesma coisa. Mas aí, irmãos, nós vemos que Jesus ele faz a pergunta direta para esse homem. E ele responde com um monte de reclamações. O versículo 7 diz assim, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha só, já começou a botar um monte de empecilho ali. Jesus não perguntou nada disso para ele. Jesus perguntou para ele, queres ficar são? Ele já volta no problema dele lá. Ó. Já vem lá atrás. Não tem ninguém para fazer isso, não tem ninguém para fazer aquilo, não tem, eu estou aqui, um coitado, não sei o quê. Irmãos, não era essa a pergunta de Jesus. Jesus foi claro e objetivo com ele. Você quer ficar são? Bastava simplesmente ele falar, eu quero. Simplesmente isso. Mas não, ele começa a fazer um monte de arrodeios. E a primeira reclamação dele? Não tem ninguém para me colocar na água quando ela é agitada. Eu estou aqui abandonado, entregue à própria sorte, sem esperança, ninguém mais quer cuidar de mim. Claro, né, irmãos? Imagine você cuidar de uma pessoa de 38 anos, ali se arrastando, não quer melhora, não quer nada. As pessoas vão largando de mão, vão deixando para lá. E é assim que acontece. É assim que acontece. E pelo que o texto nos diz, ele deveria andar se rastejando, né? Com muita dificuldade. E aí, quando a água se movia, outro ia lá e blup, na frente dele. Tadinho, ninguém respeitava o deficiente. Não tinha aquela plaquinha ali, ó, deficiente preferencial, ninguém respeitava ele. Outro ia na frente. É o relato dele, irmãos. Reclamando. E Jesus fez uma única pergunta para ele: queres ficar são? E ele continua, né?
Senhor, as pessoas aqui não têm misericórdia de mim. É cada uma por si, ninguém me respeita. Ninguém respeita eu. Mas Jesus fez uma única pergunta para ele: queres ficação? Esse homem, ele coloca tanto empecilho, tanta dificuldade. E olha, irmãos, hoje é a mesma coisa. Não pense que isso aqui, foi só naquele tempo e acabou, não. Hoje é a mesma coisa. Quando você pergunta para uma pessoa, você quer aceitar Cristo como Salvador da sua vida? Ela fala assim: ixi, rapaz, agora não. Eu vou pensar. Ai, não sei o quê. Ai, mas está tão bom aqui. E olha, a gente vê isso. A gente vê isso na rua. Quando a gente pergunta para uma pessoa: você quer sair disso? Ah, rapaz, não vou não. Você tem uma casa, eu tenho uma casa. Você tem uma família, eu tenho uma família. Mas por que você está aqui? Porque eu gosto. Acabou. Você vai fazer o que com uma pessoa dessa? Não vai fazer nada, irmão. Só orar por ela. É o que a gente faz, a gente só ora por ela. São poucos que querem sair daquela situação. São poucos. E sabe por quê? Porque quando você sai de uma situação dessa, você tem que tomar um rumo na sua vida. É isso que acontece. A pessoa, quando sai de uma situação dessa, ela tem que tomar um rumo na vida dela, ela tem que começar a se mexer, ela tem que começar a fazer alguma coisa. Porque o tempo parado acabou. A pessoa, quando aceita Cristo, a sua vida muda. Você muda a sua direção. Então, tudo que você fazia, você não faz mais. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Daqui para frente é uma vida nova. Significa o quê? Que você precisa largar amigos que não te comportam, amigos que não fazem parte do teu meio social, amigos que não falam a mesma língua que você, até familiares, irmãos. Até a família. Eles deixam de ir na sua casa porque você não bebe. E você não permite que eles bebam lá. Eu estou falando isso porque isso acontece comigo. Eu vou na sua casa, se puder levar uma cervejinha, então não vai. Não entra. Eu vou no seu aniversário, mas posso levar? Não pode. Irmão, eu fiz uma escolha de servir ao meu Deus. Então eu tenho que mostrar que tem diferença na minha vida, entre a minha vida e a vida dele. E é o que nós temos que mostrar. Por isso que quando Cristo nos liberta, nós temos que tomar um rumo na nossa vida. E é por isso que a pessoa, quando está doente, maltratada, ela precisa, depois de curada, tomar um rumo na sua vida. E eles não querem. E Jesus insiste na sua pergunta: queres ficar são? E o versículo 8, depois que Jesus ouve toda essa lástima dele, Jesus vira para ele e fala assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, a palavra de Deus, a palavra de Jesus ali vem com tanto poder, que eu não sei o que tinha aquele enfermo, mas eu sei que as suas juntas se colaram, os seus pés se mexeram, as suas pernas levantaram, e na hora ele ficou de pé e saiu andando. O poder tão grande de Jesus ali naquele momento, que mesmo aquele homem sem fé nenhuma, Jesus o curou. Mas Jesus, ele tem um propósito para tudo que ele faz. Tem. O homem, ele estava olhando para o Messias, o Salvador, mas ele olhava para aquele homem e ele era cego e surdo, porque ele não enxergava que ele estava diante de um Messias e não escutava aquilo que Jesus estava falando com ele. Não escutava, não deu importância. E naquele momento entregue à sua tristeza. E mesmo assim esse homem ele é curado sem mostrar um pingo de fé em Cristo. Não demonstrou nada de fé em Cristo. Diferente de outros milagres que nós vemos na Bíblia,
pessoas que vão atrás de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, a fé era tanta que ela tocou nas vestes de Jesus. E essa passagem, irmãos, ela vem muito ao encontro dos dias de hoje, onde as pessoas elas estão buscando milagres, coisas sobrenaturais, enquanto a única verdade é só clamar a Cristo. Pessoas buscam aí, sabe, coisas sobrenaturais, coisas mirabolantes, desculpa, enrolar a língua. E coisas que não surtem efeito na vida, irmãos. Enquanto a única pessoa que pode dar sentido para a vida dessas pessoas é Cristo. E elas estão tão cegas que não conseguem enxergar isso. Tão surdas que não conseguem ouvir a mensagem que nós passamos para elas. E o versículo 9, ele diz assim: logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Muito bom, né? Ele levantou, ele foi embora, ele não se importou nem perguntar quem o curou, e muito menos de agradecer. Não é a primeira vez que isso acontece com Jesus, né? Quando ele curou os leprosos, 10 leprosos, um só voltou para agradecer. Não é a primeira vez que isso acontece com Jesus, né? Mas, irmãos, o interessante aqui é que ele foi curado num dia de sábado. E ele sai carregando a sua cama. E isso era extremamente proibido de fazer no sábado. Era proibido você carregar alguma coisa, fazer alguma coisa nesse sentido no sábado. E olha, e quando nós falamos aqui de leito, de cama, esse leito era uma manta grossa, né, que eles usavam para deitar durante o dia e à noite se cobrir, por conta do frio. Esse é o sentido de leito, não é aquela cama que nós temos hoje não, viu? Carregando aquela camona assim, não. Ele enrolou o leito dele e foi embora, nem olhou para trás, não é? E é interessante que o versículo 11, ele diz assim, antes no 10, ele encontra alguns judeus, né? E os judeus disseram a ele, então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito levar o leito. E ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Nota, irmãos, ele não sabia nem o nome da pessoa que curou ele. Veja, não sabia nem que era Jesus que tinha curado ele. E o mais interessante aqui é que a pergunta que lhe foi feita é: por que você está carregando esse leito? Não é? Aquele que me curou me mandou carregar esse leito. E aí, nesse momento, ele joga toda a responsabilidade para Jesus. Olha como é que é as coisas, né? A hora que a situação apertou, aquele ali que me curou, que mandou eu carregar meu leito. Estou fazendo o que ele mandou. Vocês têm alguma coisa, vai falar com ele. Fala com ele lá. E a pergunta vem logo em seguida: quem te mandou carregar o leito? E o interessante nesse versículo é que eles perguntam, quem te mandou carregar o leito? Eles não perguntam quem te curou, porque imagino eu, que estes homens, conhecedores da lei, estavam por ali constantemente, né? Então, aquele paralítico há 38 anos, eles deveriam conhecer. Eles deveriam saber quem é. Mas eles não estavam preocupados em quem o curou. Eles estavam preocupados por que ele estava carregando. Olha. Veja como é que é. Os homens perseguindo a Jesus. A minha preocupação é saber por que você está carregando. Mas não... Espera aí, para você carregar, você tinha que estar bom. Quem te curou? Não, a pergunta não foi essa. A pergunta é quem, por que você está carregando?
E como eu já disse, irmãos, ele não sabia quem o tinha curado, porque Jesus ele não estava mais ali no tanque. Imagina, o versículo 3 diz assim, que ali existia uma grande multidão. Então fica pensando, Jesus quando cura aquele paralítico, imagine o olhar dos outros, assim, vamos lá também, quero ser curado. Então Jesus já saiu, porque o objetivo dele não era curar todo mundo, era aquele homem. E nós estamos vendo por que era aquele homem. E aí nós podemos ver que a enfermidade desse homem deveria ser, no mínimo, por conta de algum pecado dele. Olha lá comigo no versículo 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse, olha a pergunta de Jesus de novo para ele, eis que já está são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. E é interessante que a enfermidade desse homem, e eu volto a dizer que ele provavelmente deveria ter aí, em média, uns seus 50 anos por aí, 40 e pouco, sei lá, um pouco mais, porque há 38 anos ele estava ali. Então, se a gente começa a fazer algumas matemáticas, o pastor falou que é bom de matemática, né? Ele é bom para responder isso para nós. Então, provavelmente seria numa idade assim. Porque, como eu disse, bebê ele não foi colocado lá, para estar 38 anos desde bebê lá. Então ele já deveria ter uma certa idade. E quando Jesus o repreende aqui, olha, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Então, pera. Vamos olhar aqui. Não peques mais. Então, eu não estou falando, irmãos, de forma alguma, que toda doença que eu tiver ou toda doença que você tiver é fruto de um pecado. Jamais. Eu estou falando com relação ao texto aqui. Ao texto. Porque Jesus fala para ele, olha, não peques mais. Provavelmente, ele estava naquela situação por conta de algum pecado, coisa assim. Penso eu assim, dessa forma. E repito novamente para os irmãos, não quero dizer que todo tipo de enfermidade é por conta de pecado. Mas alguns pecados que nós cometemos na nossa vida, alguns erros têm consequência. Não, mesmo vocês sendo crente, depois disso. Entendeu? Assim. Então Jesus o adverte, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. O que poderia ser pior aqui, irmãos? O que poderia ser pior? E aí eu entendo que o pior que poderia acontecer na vida deste homem aqui, entendeu? E na vida de qualquer um de nós, é não reconhecer a Cristo como Salvador da nossa vida. Isso é a coisa pior que pode acontecer na nossa vida, ou na vida de quem não aceitou a Cristo como Salvador da sua vida. Não é enfermidade, não é falta de dinheiro, não é desemprego, não é nada disso. Não é nada disso. A pior coisa que pode acontecer na vida de um cidadão é quando a trombeta tocar e ele não estiver ao lado de Cristo. Não for ao lado de Cristo. Vai ser triste. Essa é a pior coisa que pode acontecer na vida de algum cidadão. Então, se você está aqui hoje e você ainda não entregou a sua vida para Cristo, você que está nos vendo aí também, pense nisso. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é não estar ao lado de Cristo quando Ele vier buscar a igreja dele. Essa é a pior coisa. Mas quando nós continuamos aqui com o texto, Jesus fala para ele, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ele vai, agora ele está sabendo quem é o homem que o curou, o que ele faz? Em vez de agradecer, Senhor, muito obrigado. Eu sou grato pela cura. Não, irmãos. Não, ele não faz isso. Ele já sai dali e vai direto, e conta para os judeus. Foi Jesus que me curou, Jesus que me curou.
Dia de sábado, Jesus está curando. É isso que ele quis dizer para os judeus. Versículo 15. Olha lá para mim, irmãos. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. É interessante que ele não se preocupou com nada, né? Ele não adorou, não agradeceu, não fez nada disso. Ele simplesmente traiu a Jesus. O que pode ser pior? O que pode ser pior do que isso, irmãos? Não agradecer é trair. Não reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Esse é o pior. Essa é a pior coisa. Ele estava diante do Messias, diante do Mestre. Ele não ouve e ele não enxerga. Os judeus, eles procuravam matar a Jesus não só porque não guardava o sábado. Não era só por isso. Mas porque ele também dizia ser o Filho de Deus. Quando nós olhamos ali em Marcos, capítulo 3, versos de 1 a 6, os irmãos não precisam ir lá que eu já vou ler rapidinho para nós. O livro de Marcos diz assim, no capítulo 3, de 1 a 6, e outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Quem? Esses mesmos homens. Estava ali, de olho em Jesus para ver se ele ia curar. E Jesus, claro, sabendo disso, disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem. Jesus chama ele do meio ali, chama do meio da multidão. Olha, você aí, ei, vem cá, levanta, vem aqui. Eu, Senhor, é você mesmo, vem aqui. Vem aqui, estende a tua mão. E aí ele pergunta, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou matar? E eles se calaram, os judeus se calaram todos. E olhando para eles em redor com indignação, condenando-se à dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E na hora o homem estendeu a mão e foi curado. E tendo saído os fariseus, tomaram logo no conselho os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Jesus já estava sendo perseguido, ele sabia disso. E quando ele vai ali, naquele poço, e ele vai naquele homem, o único que estava ali, que ele já sabia que não ia agradecer, não ia ter fé nenhuma, porque Jesus não falou para ele, a tua fé te salvou. Note que nos outros milagres que Jesus fala, ele sempre fala assim, a tua fé te salvou. Levanta, toma o teu leito e anda. Para este homem não. Levanta, toma o teu leito e anda. E ele já sabia que tudo isso ia causar todo aquele alvoroço e aqueles judeus iam atrás dele. Com certeza. Com certeza. E no versículo 16 ainda, e por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque já fazia essas coisas no sábado. Veja, Jesus já fazia isso no sábado. Porque nós temos que lembrar o seguinte, irmãos, que o nosso Deus, ele é o dono de tudo, tudo. Moisés foi lá e colocou as leis, mas Jesus, ele é mais importante que as leis. E ele falou assim, eu posso quebrar essa lei. Eu posso quebrar essa lei. E era isso que ele estava mostrando para aqueles homens. E no versículo 17, Jesus diz assim, e Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Veja, quebrou. Quebrou a regra deles. Ali quebrou a regra deles. E isso deixou eles mais indignados. Deixou aqueles judeus mais indignados. Não só porque ele curava no sábado, mas porque ele dizia que era o Filho de Deus. Isso era uma afronta para eles. Irmãos, o propósito de tudo isso que nós vimos aqui, que João nos relatou,
Inclusive, é o único relato que tem em João e não tem nos outros evangelhos. Foi para mostrar aos judeus daquela época e a todos os homens nos dias de hoje que Jesus, Ele é o Senhor, não só do sábado, mas de todos os dias. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da sua vida, todos os dias. Todos os dias. Mostrar para nós, irmãos, nesta noite, que a verdadeira cura não é a física. Não é. Jesus, Ele não está preocupado com essa cura física, não. Não está. Não está não, irmãos. Jesus, Ele está preocupado, é aqui, ó, com a sua cura espiritual. Jesus, Ele está preocupado em te resgatar desse mundo. Jesus, Ele não está preocupado em você andar, em você rastejar, ou se você vai estar numa cama, num leito. Não. Ele está preocupado em te salvar. E a salvação veio hoje, irmãos. A salvação bate à sua porta hoje. Se você ainda não aceitou Cristo como Salvador da sua vida, não deixe passar essa noite. Não deixe. Não deixe passar. Temos que reconhecer Jesus como o nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Tudo isso que nós vemos aqui foi simplesmente para mostrar isso, que Jesus, Ele estava mais preocupado com a cura espiritual. Ele está mais preocupado e não importa o dia. Que Deus seja louvado, que Deus venha nos abençoar, que nós possamos, irmãos, crer nesse Cristo que um dia morreu na cruz por nós, ressuscitou dentre os mortos e está aqui hoje para nos trazer a salvação. Que Deus seja louvado.